E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha. Quinta-feira vai ser dia 20 de manhã e sexta-feira, dia 21 de noite. Vou começar a falar aqui sobre os princípios do direito contratual. Tá? Lembrando que esses princípios de direito contratual estão sofrendo absolutamente modificações neste momento. Tá? Muito que eu vou falar aqui corre risco de ser suplementado daqui a pouco. Eu comprei alguns livros agora recentes, para ver se realmente a doutrina já trouxe alguma coisa nesse sentido, novo, aí, enfim. Tá? Então, pode ser que daqui a pouco eu venha ter que fazer uma alteração dentro do que a gente está falando aqui, tá bom? Mas faz parte da modificação, da dinâmica, do direito, uma coisa viva, né? Então, sendo uma coisa viva, é evidente que a gente vai ter também a necessidade de estar sempre modificando, sempre alterando. Tá? Hoje a gente vai tratar de 6 princípios importantíssimos, tá? Como disse o Carlos lá, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da autonomia da vontade, princípio do consensualismo, força obrigatória, relatividade subjetiva e supremacia do interesse público. Tá? Esses são os temas que a gente vai tratar na aula. É um bom tempo para poder tratar lá. Dignidade da pessoa humana, gente, conforme eu falei na aula passada, quando a gente fala da nova sistemática do direito civil, né? O direito civil não é mais um direito entre contratantes, entre pessoas. Né? O foco do ordenamento jurídico, o foco do direito civil, que é o direito das gentes, são as pessoas, evidentemente. Tá? Então, quando a gente fala em princípio de dignidade da pessoa humana aplicado aos contratos, a gente está trazendo aquele conceito que a gente tratou lá. Tá? Então, os contratos, enquanto meio de geração e circulação de riqueza, de movimentação da cadeia de produção, devem ser instrumento de promoção do ser humano e da sua dignidade. Tá? Não podem ser vistos apenas como meio de enriquecimento, mas de aprimoramento do ser humano, instrumento do ser humano, instrumento de aprimoramento da dignidade da pessoa humana. O princípio da autonomia da vontade, esse aqui sim, ele vem lá da França, dos liberais, é um princípio clássico. Isso aqui é básico, isso aqui é importantíssimo para o direito contratual, para a sistemática. Não é porque ele é antigo, não é porque ele é daquela época que isso mudou, muito pelo contrário, ainda persiste, ainda permanece. Tá? Há bastante relevância. Faculta às partes total liberdade para concluir seus contratos. Okay? Funda-se na vontade livre de contratar, liberdade. O indivíduo contrata se quiser, se ele não quiser, não contrata. A partir do momento que ele resolveu contratar, ele vai escolher o parceiro contratual dele, ele tem liberdade para escolher o parceiro contratual. Ele tem liberdade para escolher o objeto do contrato, ele tem liberdade para escolher as cláusulas contratuais, ele tem liberdade para discutir a respeito disso. Okay? No caso do Alberto Gonçalves, né, essa liberdade abrange o direito de contratar, se quiser, com quem quiser, sobre o que quiser. Ou seja, direito de contratar e não contratar, escolher a pessoa com quem fazê-lo, estabelecer o conteúdo do contrato. Tá? São 4 planos que a gente vai tratar disso em sala de aula. Limites. Tá? Essa liberdade, autonomia da vontade, ela não é ilimitada, muito pelo contrário. O artigo 421 foi modificado agora com a Lei de Liberdade Econômica. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Tá? Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá um princípio de intervenção mínima. A excepcionalidade da revisão contratual. Isso volta aqui. Isso aí eu estou muito preocupado com isso agora, principalmente depois do Covid. Tá? Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, também foi incluído lá. Além da questão da liberdade contratual, existem algumas situações de também limite de autonomia da vontade. Né? Por exemplo, você pode postar uma carta sem ser pelo correio? Não pode. Então, você não tem a liberdade de escolha do seu parceiro contratual. Você tem condição de contratar um fornecedor de energia elétrica que não seja light ou não seja mais amplo, mudou o nome, outra empresa? Não tem. Então, o SAI, a gente tem algumas liberdades. Relação de consumo, a gente tem algumas também limitações ao princípio da autonomia da vontade, que a gente vai tratar na aula. Tá? O outro princípio, importantíssimo, o princípio do consensualismo, né? Para aperfeiçoamento do contrato, basta o acordo de vontades. A autonomia permite que a gente tenha acordo de vontades, esse consenso aqui. Feito o consenso, a gente tem o contrato celebrado. Tá? Outro princípio absurdamente importante que tem a ver com autonomia, absolutamente a ver com autonomia,
o princípio da força obrigatória, também chamado de princípio da obrigatoriedade contratual, o princípio da intangibilidade dos contratos, o princípio da força vinculante dos contratos, tudo a mesma coisa. Tá? Diz que uma vez celebrado o contrato, na expressão da vontade livre, liberdade livre e autônoma, né? Se você tem liberdade para escolher contratar ou não, você escolhe contratar, o mínimo que se exige é que você cumpra aquilo que você atuou. Tá? Então, é de importância toda essa questão e tem a ver lá com o pacto, assunto servanda, né? Os pactos são feitos para serem cumpridos. Uma vez celebrado, deve ser cumprido. Essa é a regra. Tá? É tanto a regra que, olha o que diz aqui o parágrafo único, 421, o princípio de intervenção mínima. Tem que ser feito conforme foi estabelecido. Tá? A atividade econômica traz isso. Então, quais são os fundamentos? Segurança jurídica e intangibilidade do contrato. A gente não pode imaginar uma sociedade nada que alguém possa simplesmente dizer não quero cumprir, não vou cumprir. Não. Você, livre, autônomo, resolveu contratar, você precisa cumprir com aquilo que você livremente pactuou. Você permite dessa maneira, então, que possa haver uma relação de segurança jurídica e econômica entre os indivíduos. Tá? Estou tendo umas visitas aqui dos cachorrinhos. Minha sobrinha trouxe o cachorrinho dela, o Bolt. Pouco ele aparecer que eu cato para vocês verem. Aí tá a porta aberta. O princípio da força obrigatória dos contratos, gente, ele vai ter um problema sério, que é justamente a teoria da imprevisão. Problema não, solução. Né? Que a gente está vivendo isso agora, muito. Né? Em que momento é possível que ocorra uma modificação dessa força obrigatória? É possível que haja uma modificação dessa força obrigatória? O parágrafo único do artigo 421 fala que deve ser feito com muita moderação, muito cuidado. O 421A ele traz ali alguns parâmetros para isso. Beleza. Essa lei, gente, a Lei de Liberdade Econômica, foi promulgada em 2019. Salvo engano, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver a data da lei. Foi setembro de 2019, ou seja, bem antes do Covid, né? Então, antes do Covid, quando a gente estava indo tudo bem, a gente estava tendo uma força importante no sentido de manter efetivamente essa separação, essa liberdade econômica. Agora, com o Covid, mudou tudo. Né? A gente tem diversas teorias, muitos artigos escritos, ainda não tem uma definição muito concreta, tá? A respeito dessa possibilidade. O que é a teoria da imprevisão, gente? A teoria da imprevisão, basicamente, a gente vai tratar, evidentemente, isso na aula, é a possibilidade de que o Estado venha e faça uma intervenção nas relações privadas, okay? Faça uma intervenção nas relações privadas a partir do momento em que, é a doutrina que justifica a revisão ou a resolução ou extinção do contrato. O Estado pode entrar para rever ou para extinguir um contrato a partir do momento que se identifique que o acontecimento superveniente, imprevisível, desequilibra a base econômica do negócio, impondo uma das partes obrigação excessivamente onerosa. Essa parte final ela é desnecessária. Tá? Perdão, ela é adequada. O lucro excessivo que é desnecessário. Então, a partir do momento que eu tenho um acontecimento superveniente, imprevisível, primeiro requisito, altere a base econômica do negócio, gerando ali uma onerosidade excessiva para uma das partes, é possível que essa parte prejudicada vá ao Poder Judiciário, se ela não conseguir resolver, muita coisa para falar disso, e aí ela consegue ali, então, requerer a revisão ou a resolução do contrato, não é o que ela vai pedir. Tá? Isso vai ser analisado por isso. Então, a gente vai tratar bastante dessa questão da teoria da previsão, que ela é absurdamente importante, ainda mais nos dias atuais. Tá? O princípio importante, o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. O que significa isso? O contrato ele vai produzir efeitos, né, gente? Existência, validade, eficácia, efeitos. O contrato produz efeitos. Esses efeitos, de regra, devem ser relativos apenas aos sujeitos do contrato, aos contratantes.
Os efeitos devem produzir modificações nas esferas patrimoniais, pessoais, apenas dos contratantes. Essa é a regra clássica. Só que, evidentemente, a gente sabe que essa regra clássica, na atualidade, já não é mais assim, né? Principalmente pelo que a gente vai ver a aula que vem, o princípio da função social do contrato. O contrato ele não é feito apenas para dos efeitos apenas para as partes contratantes, mas para muito mais gente. Tá? Então, houve aqui já um abrandamento disso. E, por fim, supremacia do interesse público. Tá? A gente sabe que a liberdade contratual sempre teve uma ideia de limitação na ordem pública, né? Sendo que o interesse da sociedade deve prevalecer quando colide com o interesse individual. Tá? Então, a autonomia da vontade, a gente sabe que ela não é absoluta, enquanto limitações, sendo limitados também aqui pelo interesse público, pela função social e daí por diante. Falaremos disso na aula. Basicamente é isso. Até quinta, até sexta. Um beijão para você.